Olá pessoal, dando continuidade aqui à parte 2 do vídeo sobre termodinâmica, tá? A gente já falou de transformações isotérmicas, falamos de transformações isométricas, né? Ou isovolumétricas. Também já tínhamos abordado a primeira lei da termodinâmica, né? Agora nós vamos falar sobre transformações isobáricas. O que é uma transformação isobárica? Nesse tipo de transformação a gente vai ter a pressão do gás sempre constante, ou seja, o gás pode variar seu volume, tá? Ele pode variar sua temperatura, no entanto, a pressão do gás vai continuar sempre constante, tá? Durante esse tipo de transformações. Aí a análise para essa transformação é feita através da equação de Clapeyron, não sei a pronúncia correta, tá? Que também é conhecida como equação de estado dos gases, tá? O que diz essa equação? Se eu pegar a pressão do gás, tá? P é pressão, multiplicar pelo volume, vai ser igual a essa constante N, que é o quê? Aliás, não é nenhuma constante, né? A constante é o R. Vai ser a pressão vezes volume, vai ser N, que é o número de mols, que é o que? A massa do gás, dividido pela sua massa molecular, vezes a constante real dos gases, que é esse R, também é constante, chamada de constante de Renault, algo assim, tá? É uma constante esse valor aqui, vezes a temperatura, ok? Esse T é a temperatura do gás. Não é variação de temperatura, tá? É a temperatura mesmo, em Kelvin. Aí se eu quiser encontrar o volume do gás, eu só passo essa pressão dividindo aqui, tá? Para esse outro lado. Lembrando que é o seguinte, ó, esse R e esse P, que é a pressão, vão ser dois valores sempre constantes nesse tipo de transformação, ok? Porque esse R é uma constante. E esse P, que é a pressão, para essa transformação isobárica, também vai ser sempre constante. Então, eu vou ter aqui, ó, o volume variando de acordo com a temperatura. Como assim? Se o volume aumentar, eu também tenho que aumentar a temperatura, tá? Para que a pressão se mantenha constante. Agora, se o volume diminuir, eu também tenho que diminuir a temperatura, ok? Dessa forma, eu vou ter a pressão se mantendo sempre constante, tá? E o volume variando diretamente proporcional com a temperatura. Se a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Se a temperatura diminui, o volume também diminui, tá? Eles aqui são grandezas diretamente proporcionais, tá? Eles têm uma variação direta, como assim? Se um aumenta, o outro também aumenta. Se a pressão, aliás, se o volume diminui, a temperatura também diminui, tá? Lembrando que a temperatura aqui, tá? A gente vai trabalhar com a escala absoluta, que é a escala do Kelvin, tá? Não é variação de temperatura, é temperatura mesmo, tá? Sei lá, 120 Kelvin, 300 Kelvin, algo assim, entendeu? É um valor que não é de variação, é o valor de temperatura que o gás possui, ok? Essa constante aqui, tá? A gente pode trabalhar um pouco com ela. Eu acredito que talvez vocês já tenham visto essa equação em química, não sei. A gente não trabalhou ainda com essa parte de gases ideais aqui em física, tá? Então essa equação pode até ser que seja desconhecida para vocês. Mas a equação é essa, tá? PV igual a nRT, pressão vezes volume, igual a número de mols, tá? Que é a massa do gás dividido pela massa molecular, vezes essa constante R, que é a constante real dos gases, vezes a temperatura. Okay? Aí aqui, o que a gente pode ter de conclusão em cima desse tipo de transformação? Quando a temperatura absoluta do sistema aumenta, tá? Como eu já falei, né? Seu volume também aumenta. Ou seja, são grandezas proporcionais. Se a temperatura aumenta, o volume também aumenta, ok? Aí significa o quê? Que a sua energia interna aumenta. Por quê? Se eu estou aumentando a temperatura, logicamente, como a energia interna é sempre proporcional à temperatura, tá? Se eu aumento a temperatura, a energia também vai aumentar, ou seja, tem uma variação de energia positiva. Isso significa o quê? Se a variação de energia é positiva, significa que o trabalho é maior do que zero, né? É evidente que toda essa energia, né, que entra no sistema na forma de calor, ok? Você vai ter que a variação de temperatura,
a variação de energia interna vai ser dada pelo calor, né? Menos o trabalho. Isso aqui é a primeira equação, a primeira lei da termodinâmica, né? E se eu quiser calcular a quantidade de calor que entrou, é só eu pegar o trabalho, tá desse lado aqui o sinal de menos, né? Eu passo para o lado da energia, ou da variação da energia, e troco o sinal dele, né? Vai ficar então que Q é igual ao trabalho positivo aqui, né? Mais a variação da energia interna, ok? Ó, eu vou ter então esse tipo de relação aqui, ó. Se a temperatura aumenta, é porque eu tive também aumento de volume, né? Se aumentou o volume, significa que o gás realizou o trabalho, por isso que o trabalho é maior do que zero, ok? Vai ter uma espécie de expansão aqui, né? A força vai ser a força aplicada pelo gás. Eu tinha esse volume menor, depois eu vou ter um volume maior, tá? Lembrando que eu aumentei a temperatura, porém a pressão aqui se mantém constante. A pressão nesse lado aqui vai ser igual à pressão desse outro aqui, tá? Eu aumentei somente o volume e aumentei também a temperatura, ok? E quando a temperatura absoluta do sistema diminui, tá? O seu volume também diminui, ou seja, agora eu vou ter uma espécie de compressão, tá? O volume era maior e depois o volume vai ser menor, tá? Eu vou estar baixando o êmbolo aqui, ó, comprimindo o gás. Se eu comprimir ele, tá? Para que a pressão se mantenha constante, eu tenho que diminuir a temperatura dele, ou seja, ele vai estar novamente perdendo uma determinada quantidade de calor. Só que agora, esse trabalho aqui, ele não é o trabalho realizado pelo gás. Ele é um trabalho realizado sobre o gás, por isso ele é um trabalho negativo. O trabalho realizado sobre o gás, né, é um trabalho que o gás recebe, ok? Ele vai ser sempre menor do que zero, ok? Então, se eu somar aqui, ó, o trabalho mais a variação de energia interna, okay, eu vou encontrar a quantidade de calor. Lembrando que esse trabalho aqui ele vai ser negativo, ok? E a variação da energia interna também vai ser negativa. Por quê? Porque a temperatura diminuiu. Sempre que a temperatura diminui, eu vou ter variação de energia interna negativa. Então, se eu somar aqui, ó, esse cara aqui é negativo, com esse outro aqui que também é negativo, eu vou ver que o sistema teve que perder calor, né? Se eu somo dois números negativos, o resultado me dá também um número negativo. Então, eu vou ter uma quantidade de calor perdida pelo corpo. Isso é meio óbvio, né? Por quê? Se ele tinha lá uma determinada energia térmica e essa variação de energia foi negativa, significa que ele perdeu energia, né? Ele perdeu essa energia em forma de calor, tá? Que é esse Q. Ó, o trabalho de um gás em uma transformação isobárica, tá? Como é que eu calculo o trabalho? O trabalho é calculado pela pressão vezes a variação de volume, ok? Só que a pressão, lembrem aqui, ó, a pressão é constante, já o volume tem uma variação, ok? Então o trabalho sobre essa pressão constante, chamar aqui de tal P, ou TP, tanto faz, tá? Vai ser a pressão do gás, que é constante, vezes a sua variação de volume. Aí lembrem lá, ó, se a variação de volume for positiva, tá? O trabalho também vai ser positivo, ou seja, maior que zero. Agora, se a variação de volume for negativa, que é esse último caso aqui, é o caso da compressão, eu tenho uma variação de volume negativa porque o volume diminuiu, né? O trabalho lá também vai ser negativo. Isso condiz com o que a gente já havia falado, né? Na expansão, o trabalho é positivo, e na compressão do gás, quando o gás está diminuindo seu volume, o trabalho é negativo, tá? Isso vai ser sempre igual a isso aqui, ó, N vezes R T, ok? Número de mols, constante real dos gases, vezes a temperatura. Geralmente essa constante ela é dada, tá? Mas se a constante não for dada, é bom lembrar dela. Mas geralmente essa constante ela é sempre dada. Se o gás estiver em se o gás estiver em se o gás estiver em tiver com o volume dado em litros e a pressão em atm, se a variação de volume aqui da questão for dada em litros e a pressão em atm, tá? Essa constante ela vale R vale 0,082, tá? Agora, se a pressão for dada em Pascal
que é outra unidade de pressão também, tá? E a variação de volume for dada em metros cúbicos, aí essa constante vai ter aproximadamente 8,31 de valor, tá? O valor numérico dela. Então ela pode assumir valores diferentes dependendo das unidades de medida da pressão e do volume, tá? Mas geralmente a questão te dá o valor desse R, tá? Agora vamos para a transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática? A transformação ela é dita adiabática quando não há trocas de calor, ou seja, o sistema não recebe calor e nem perde calor, ok? A troca de calor, que é o Q, né? A quantidade de calor recebida ou perdida vai ser sempre igual a zero. Ou seja, eu só vou ter variação de energia interna nesse caso se o gás realizar algum tipo de trabalho, tá? Ok? Ao que isso influencia? Influencia aqui, ó. Eu não tenho troca de calor, no entanto, eu posso ter variação de volume, o que vai me dar uma variação de temperatura, ok? Se o gás realizar trabalho, ou for realizar trabalho sobre o gás, ele vai ter que ter uma variação de volume, né? E se ele tiver variação de volume, ele vai ter também variação da energia interna, ok? Porque ele vai ter realizado trabalho. Se realiza o trabalho, variou a energia. Se variou a energia interna, também vai ter variação de temperatura. Então, na transformação adiabática, eu vou ter eu posso ter variação de temperatura e variação de volume, mas eu não vou ter calor recebido e nem perdido, ok? Ó, aí quando o sistema recebe trabalho, ou seja, quando o trabalho é realizado sobre ele, né, a gente tem que lembrar que o trabalho é sempre negativo, tá? Por quê? Foi um agente externo que realizou o trabalho sobre o gás. Ó, é alguém que está empurrando esse êmbolo aqui, ó, comprimindo o gás. Então tem que ter uma força externa, tá? Essa força F aqui é uma força externa. Alguém que está empurrando esse êmbolo aqui, comprimindo o gás. Estou empurrando ele para baixo, tá? Para comprimir o gás aqui nessa reta aqui, tá? Então, ó, eu tive essa variação aqui, ó, de volume. Se teve variação de volume, né? Logicamente, realizou esse trabalho. E o trabalho foi realizado sobre o gás. Foi um agente externo que realizou. Então, esse trabalho é negativo. Se ele teve trabalho realizado sobre o gás, o trabalho é negativo. E se eu lembrar que o trabalho que a energia interna é menos o trabalho, aí se esse cara é negativo, então é menos. Com esse outro sinal de menos, menos com menos dá mais, né? Porque aqui é multiplicação. Menos com menos dá mais. Então, a variação da energia interna vai ser positiva. Sempre que o trabalho é negativo, a variação da energia interna é positiva. Para esse caso aqui da transformação adiabática. Okay? Aí no outro caso aqui, ó, se o gás quem realiza o trabalho, né? Se o sistema, que é o próprio gás, for quem realizou o trabalho, esse trabalho ele vai ser positivo. Se o trabalho é positivo, ó, aqui vai ficar mais, com esse sinal de menos, mais com menos dá menos, né? Então a variação da energia interna tem que ser negativa, ok? Porque o trabalho do gás é positivo. Aí nesse caso aqui eu vou ter a expansão, ou seja, eu tenho um aumento de volume, ok? Então você repara que na transformação adiabática, quando o volume diminui, a energia interna aumenta, maior que zero. Agora, quando o volume aumenta, a energia interna diminui, ou seja, a energia e a variação da energia e variação do volume são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra diminui. Se eu aumento o volume, a energia interna diminui. Se eu diminuo o volume, a energia interna aumenta. Expansão livre. O que é a expansão livre? Eu considero um recipiente de paredes rígidas, volume constante, tá? E adiabático, ou seja, não permitem trocas